Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida. Desta quarta-feira, estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, você tem um encontro marcado aqui com Reflexão em Vida, onde nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, eu quero pedir para que você, que ainda não está inscrito no canal, se inscreva e ative também o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo e também para que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Então, compartilhe aí no seu status, compartilha nos grupos que você participa, envia para pelo menos 7 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para receber a palavra do Senhor nesta manhã de quarta-feira, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir em Provérbios capítulo 6, os versículos 6 a 11. Provérbios capítulo 6, os versículos 6 a 11, que nos diz assim: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Então, observe que esse texto, ele chama a atenção para o perigo da ociosidade, o perigo da preguiça. Talvez você conheça pessoas que, por mais que precisem trabalhar, se sustentar a sua casa, sustentar a sua família, mas vivem dominados por uma preguiça, por uma falta de vontade, uma falta de coragem, uma falta de disposição, uma falta de ação, falta de atitude. Não é falta de capacidade, não é falta de saúde, é preguiça mesmo. Pessoas que você sabe que têm possibilidade de trabalhar, de produzir, de fazer acontecer, e muitas vezes ficam esperando que as coisas aconteçam, ficam esperando que tudo venha pronto para suas mãos. E você já deve ter observado que nós estamos vivendo numa geração complicada, porque estamos vivendo numa geração que não teve algumas dificuldades que a nossa geração e outras gerações anteriores tiveram, de precisar começar a trabalhar cedo, de precisar ajudar no sustento da casa, de precisar fazer algo para ter uma renda extra, para que a família possa ter o sustento necessário. Então hoje nós temos uma série de possibilidades que faz com que o ser humano não precise começar a trabalhar tão cedo, e isso é importante, isso é bom, para que possa realmente aproveitar o seu tempo para estudar, para se preparar e tudo mais. O grande problema é que nós estamos vendo uma geração de jovens e adultos que não está acostumada ao trabalho, não está acostumada a produzir algo. E aqui eu não falo apenas do mercado de trabalho, mas muitas vezes dentro de casa. Às vezes um adolescente, um jovem que levanta e sequer se dispõe a arrumar a sua própria cama. Na segunda-feira, inclusive, eu fiz uma live sobre o poder do agora, lá no meu canal no Instagram, lá no meu perfil do Instagram, e eu comentei de um livro que eu li e achei muito interessante. O título do livro é Arrume a Sua Cama. Muito interessante esse livro, porque ele fala da importância de a gente já começar o dia e
primeira coisa que a gente faz quando a gente levanta é arrumar a cama. Porque quando nós levantamos e arrumamos a cama, estamos dizendo para o nosso cérebro e mostrando para o nosso cérebro que uma atividade foi concluída. E toda vez que a gente conclui uma atividade, a gente passa essa informação para o nosso cérebro de que algo de positivo aconteceu, de que nós somos produtivos, de que nós estamos agindo, tendo ação e aquilo está gerando resultado. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos, ensinar essa geração a importância da ação. E aqui eu destaco também a importância da proatividade. É quando você percebe que algo precisa ser feito e você não fica esperando que alguém faça no seu lugar. É você perceber, por exemplo, que existe um copo descartável no chão e você mesmo pegar aquele copo descartável e jogar no lixo. É você perceber que existe uma roupa suja e você se dispor a lavar essa roupa, ou você perceber que existe algo fora do lugar e você mesmo se dispor a colocar aquilo no lugar em que deve estar. Então, o texto que nós lemos faz essa advertência: olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Interessante que a palavra de Deus é perfeita, né? E traz inclusive para nós um convite para olhar para a natureza. A própria natureza revela o cuidado de Deus e a perfeição como Deus fez todas as coisas. Então veja, você pode observar a formiga. No tempo da colheita, ela armazena mantimento para que ela possa ter o mantimento quando não tiver a colheita. Jesus, em Mateus capítulo 7, ele nos ensina a olhar para os céus e ver as aves, olhar para os lírios do campo e perceber como o Senhor cuida perfeitamente deles. Então, a própria natureza revela o cuidado de Deus. E essa atitude da formiga é muito interessante, porque a formiga percebe a necessidade que ela tem e a formiga é uma empreendedora, é uma administradora. Ela consegue perceber e juntar o mantimento durante a colheita para que nos períodos posteriores ela possa ter o alimento para a sua subsistência. Nós estamos vivendo numa geração que não sabe, na maioria das vezes, administrar os seus próprios recursos. É uma geração que tem a facilidade de cartões de crédito, é a geração que tem a facilidade de comprar e de financiar a compra de alguma coisa, e ao mesmo tempo é uma geração que desperdiça com muita facilidade as coisas, que não valoriza o suor do seu rosto, que não valoriza aquilo que recebe, que não valoriza aquilo que tem, que não está satisfeita com o que tem, mas nem sempre está disposta a produzir, a empreender, a agir, a fazer acontecer. Quer que as coisas venham prontas, quer que as coisas venham para as suas mãos, mas não estão prontos e dispostos para trabalhar, para empreender, para agir. E veja, o texto diz assim, olha, observe os caminhos dela. Ela não tem chefe, não tem oficial, nem comandante, mas no verão, ela prepara a sua comida, no tempo da colheita, ela junta o seu mantimento. Nós precisamos ter sabedoria para administrar os recursos que Deus nos dá. Nós precisamos ter disposição para produzir os recursos que nós precisamos. Nós precisamos ter disposição para fazer o que precisa ser feito, para não sermos tomados pela preguiça e, consequentemente, pela pobreza e pela miséria. Observe que o texto diz no versículo 9, ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Há pessoas que parece que estão abraçadas, envolvidas e dominadas pela preguiça. Estão sempre cansados e estão sempre ocupados com nada. Vivemos numa geração que é capaz de ficar horas e horas na frente da tela de um celular, mas que não tem muitas vezes tempo para ficar 10 minutos lendo um livro e aprendendo algo novo. Não tem disposição para fazer um curso, ainda que gratuito, e adquirir novos conhecimentos.
não tem a disposição de sair para procurar um emprego e se oferecer para aprender um ofício, aprender um trabalho, se colocar como voluntário, se colocar como alguém que está ali para aprender, um aprendiz. Vivemos numa geração que está mais preocupada com o que vai receber do que com o que precisa fazer. Vivemos numa geração que está acostumada a querer as coisas de forma pronta e imediata, mas que não está disposta, muitas vezes, a arregaçar as mangas e fazer as coisas acontecer. E aí, os versículos 10 e 11 vão dizer assim, olha, um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Quem não se levanta para produzir se tornará escravo da sua própria ociosidade, da sua própria preguiça, da sua própria inércia, da sua própria inatividade. Se tem uma coisa que dignifica o ser humano é a sua disposição em agir. Não é apenas de trabalhar, mas de agir. Sabe, às vezes as pessoas ficam esperando um momento extraordinário em que as coisas vão acontecer. E, na verdade, as coisas acontecem à medida que nós começamos a fazer. De repente você está esperando o emprego dos sonhos, quando, na verdade, você deveria começar naquele que você tem hoje a possibilidade de trabalhar. De repente, aquele primeiro emprego, aquele pequeno começo, será uma porta que será aberta para coisas maiores e melhores na sua vida. Às vezes as pessoas querem começar logo por cima, num cargo de chefia, num cargo de destaque. Mas felizes são aqueles que se dispõem a aprender e a começar de baixo, a subir um degrau de cada vez, a conquistar as coisas gradativamente. Então nós precisamos acordar para essa realidade. Não podemos ficar de braços cruzados, não podemos nos deixar dominar pela ociosidade, pela preguiça. Nós não podemos nos render ao perigo das telas. Vivemos numa geração que passa horas e horas todos os dias na frente de uma tela de celular ou de televisão, mas não é capaz de ficar 10 minutos para ler 2 ou 3 páginas de um livro, não é capaz de se dispor a fazer um curso, aprender uma nova língua, aprender um novo ofício. E isso está fazendo com que nós vivamos uma geração, ao mesmo tempo, consumista e endividada. Consumista e endividada. Por quê? Porque há uma facilidade para se conseguir crédito, mas não há a mesma disposição para se trabalhar e produzir o recurso para honrar com o crédito que se conseguiu. Olha a facilidade que se tem de baixar um aplicativo no celular de um banco, conseguir um cartão de crédito e poder usar esse cartão de crédito. Mas e quando a fatura chegar? E quando a fatura chegar, como é que vai ser? E olha só, em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida, uma hora a fatura chega. Uma hora o boleto chega na nossa porta. E isso em todas as áreas, em todos os aspectos. Quer ver um outro exemplo? A pessoa que tem a oportunidade de estudar e não estuda, vai deixando o tempo passar, vai deixando a vida passar. E aí quando se dá conta lá na frente, diz assim, rapaz, quanta oportunidade eu perdi. E às vezes vai ter que exercer alguma atividade menos remunerada porque não estudou. Há pessoas que também não cuidam da sua própria saúde, da sua própria estética, do seu próprio corpo. E consequentemente lá na frente, uma hora a fatura vai chegar. Uma enfermidade, um problema de saúde. Há pessoas que não se preocupam em cuidar dos seus relacionamentos familiares, dos seus relacionamentos conjugais, e uma hora a fatura chega.
Há pessoas que não se preocupam em cuidar da sua vida espiritual. Pessoas que se conformam em ser meramente religiosas, vão na igreja de vez em quando para supostamente recarregar as baterias, mas não dispõem de tempo e disposição para ler a Bíblia, para orar, para buscar ao Senhor, para aprender mais de Deus. E aí vivem uma vida espiritual mesquinha, raquítica, completamente distante daquilo que Deus tem e espera de nós. Portanto, esse texto de hoje, essa reflexão de hoje é um desafio para acordarmos para a realidade. A vida não é sobre receber as coisas prontas, é sobre entender que Deus nos deu capacidade e habilidade para fazer as coisas acontecerem, para trabalhar, para agir, para fazer com que as coisas se tornem realidade. Que Deus nos abençoe e que nós possamos refletir sobre isso nessa quarta-feira. Como anda a nossa vida? Será que temos realmente nos dedicado? Será que realmente temos agido? Será que realmente temos feito o que precisa ser feito? Alguém já disse que é melhor o feito do que o perfeito. Há pessoas que ficam esperando a perfeição, a qualidade absoluta para então começar a fazer algo. Ficam esperando a preparação plena para começar a fazer algo e aí nunca vai começar. Porque a gente aprende fazendo. As coisas acontecem à medida que a gente age. Alguém já disse que tem poder quem age. Há um livro, inclusive, muito interessante, eu li há um tempo atrás, O Poder da Ação. É um convite a agir. Nós não podemos ficar esperando que as coisas aconteçam. Nós temos que agir. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira e que nós possamos refletir sobre como anda a nossa vida e até que ponto temos feito aquilo que realmente precisa ser feito. Se você ainda não compartilhou, compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. E se você já compartilhou, compartilhe com outras pessoas, convidando também para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima e abençoada quarta-feira. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado aqui. Deus abençoe, um forte abraço e até lá, se Deus quiser.